Se comunique com mais confiança, este é o guia para você dominar as conversas. Se você já saiu de uma conversa pensando, nossa, por que eu falei isso? Ou meu Deus do céu, por que eu não falei aquilo? Respira e fica tranquila que você não tá sozinha. A maioria das pessoas nunca aprendeu a se comunicar com confiança. A gente fala no piloto automático tentando agradar ou evitar conflitos. Ou pior, falando demais e se arrependendo depois. Mas se comunicar com confiança muda tudo. Suas relações, sua presença nas redes sociais, a sua liderança, a sua carreira. E hoje eu vou te mostrar um guia prático para dominar conversas com mais clareza, intencionalidade e, claro, magnetismo. Isso serve para sua vida pessoal, profissional e também para você que cria conteúdos. Principalmente para você que cria conteúdos, porque a sua comunicação digital deve ser exatamente a mesma que você leva na sua vida pessoal. Senão, você tem essa briga de identidade e as pessoas nunca sabem quem de fato você é. E o melhor de tudo, a gente vai começar agora. Simbora! Eu sou Julia Becker, atriz publicitária, criadora do método Conteúdos Magnéticos, e se você está assistindo esse vídeo é porque foi atraído para o lado magnético do digital. Simbora! 3, 2, 1, ação! Primeiro de tudo, o que você diz é quem você é. Julia, como assim? A comunicação é a sua identidade em movimento. As pessoas não têm acesso ao que você sente, elas têm acesso ao que você diz. O psicólogo Albert Menhabian, não sei se é assim que pronuncia, mostrou que em comunicações emocionais 93% da interpretação vem do tom de voz e da linguagem corporal, mas que ainda assim a palavra dita é o que define o sentido final. Ou seja, não basta falar, é preciso encarnar essa mensagem. Quer ser percebida como uma pessoa gentil? Use palavras suaves, mas com firmeza. Quer ser percebida como uma pessoa mais segura? Evite expressões que minimizem a sua opinião o tempo inteiro. Ou, por exemplo, eu vendo, sabe os videozinhos, sabe os conteúdinhos? Cara, se nem você vê essa grandeza, vê com grandiosidade o que você faz, não espere que as pessoas olhem com um olhar diferente disso. É você quem dita o seu tamanho através da sua comunicação. É você quem dita esse poder através de como você preenche o ambiente com a sua fala, com a sua mensagem. E quando eu falo de encarnar a mensagem, não é simplesmente vestir algo que não te cabe, tá? É de fato falar com intenção. Porque não adianta eu querer ser vista como uma pessoa gentil se me faltar gentileza. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Cada frase é uma assinatura invisível. Você não enxerga nada, mas vai percebendo principalmente o impacto da comunicação a longo prazo. E quando o que você pensa e o que você diz estão desalinhados, a sua mensagem se quebra. Ela perde a força completamente e a confiança evapora. Então você precisa falar como quem sabe quem é. Fale com verdade e com presença. Não tenha medo de assumir essa sua identidade e colocar a sua verdade na sua comunicação. É isso que vai te passar mais confiança para as pessoas. Um exemplo prático. Vamos supor que você esteja numa reunião e querem saber a sua opinião sobre algo, se é bom ou ruim. Ao invés de dizer, sei lá, talvez funcione, né? Diga, acho que podemos pensar em alternativas mais alinhadas com os objetivos. Isso transmite muito mais segurança, mesmo sendo gentil. Entenda, a gente não precisa... firmeza não significa arrogância, não significa prepotência. Tudo vai da maneira que você explica. Menos é mais. O excesso de palavras esconde uma falta de clareza, de coragem ou de convicção. Sabe aquela vontade de justificar tudo, explicar demais, fazer rodeio para não ofender as pessoas? Eu entendo, porque esse sempre foi um grande desafio para mim. Eu sempre quis podar muito as minhas palavras para acabar não magoando as pessoas, mas muitas vezes eu saí insatisfeita com a minha comunicação, porque eu gostaria de ter dito a verdade, quando na verdade eu engoli algumas coisas para não magoar as pessoas. Então eu dizia sim para as pessoas e não para mim. Isso é muito ruim, porque te afasta ainda mais daquela comunicação que liberta, porque você fica preso naquilo que você acha que é certo, que é ideal, mas pensando no outro e acaba sumindo. A sua confiança vai pro ralo, a sua identidade vai pro ralo, e isso a longo prazo não é sustentável. Quando a gente faz rodeio demais para não ofender, pode parecer educado, mas na prática isso confunde as pessoas. Estudo de neurolinguística mostram que o cérebro prefere mensagens simples, diretas e com pausas claras, ao invés de, então, eu acho que talvez não seja uma boa ideia, mas não sei, o que você acha? Sabe, as pessoas que não se posicionam? Experimente. Acho que essa não é a melhor ideia, mas podemos encontrar juntos alguma solução. Simples, seguro, sem agressividade, ainda se coloca à disposição de encontrar uma nova ideia e não apenas um lugar de julgador. Às vezes a melhor maneira de dizer algo é dizer menos. Mais outro exemplo, você quer pedir um aumento no seu trabalho, não sei. Evita
desculpa te incomodar, mas eu tava pensando, será que teria como ver a possibilidade de um reajuste? Eu gostaria de conversar sobre um possível reajuste. Posso te explicar os meus motivos? Você percebe que encurtou o caminho, já foi muito mais direcionado e a pessoa recebe até com mais, caramba, clareza. Curiosidade no lugar de julgamento. Toda vez que você pergunta por que você disse isso, você ativa um alarme de defesa na pessoa. A pessoa se fecha, se justifica, ataca de volta. Já aconteceu com você alguma situação? Sim, comigo já. Agora, troca o seu porquê por o quê? O que te fez pensar assim? O que te fez agir desse jeito? O que você quis dizer com aquilo? Isso não te coloca como julgador, mas sim como uma pessoa que está ao lado da pessoa, entendendo os seus motivos, querendo entender seus reais motivos. Tem uma técnica chamada escutativa, muito usada em negociação e mediação de conflitos. Ela ensina a ouvir sem pressa de responder e principalmente a refletir o que a outra pessoa está dizendo. Não é simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, não, é entender os reais motivos dessa pessoa, entender o comportamento, por que ela pensa daquela forma, para que você também faça pequenos reajustes quando necessário nas suas ações, dentro de um relacionamento, por exemplo, com marido, mulher, dentro de casa. Mais um exemplo, esse aqui é mais direto, tá? Se alguém diz pra você, você ainda tá solteira? Sabe aquelas pessoas inconvenientes? Sabe o que você pode responder? Você pode repetir o que você disse? Não é ironia, isso é espelho. Quem reflete faz o outro se ouvir. E quando você joga isso pra outra pessoa, ela consequentemente para e pensa naquilo que ela falou sem pensar. Entendeu o impacto? Ô, meu amor, dá um oi pra câmera. Vamos aproveitar a presença da Macarena para fazer um pedido para vocês. Se vocês estão curtindo esse conteúdo, é só se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo magnético. Miau! Foi! Agora pode voltar, editor? Simbora, filha, que a mãe tem que trabalhar. Um outro exemplo prático. Dentro do time, alguém soa grosseiro com você, alguém fala alguma coisa que você não gostou. Ao invés de falar por que você falou daquele jeito, diga o que você quis dizer com aquilo. O outro tende a explicar, não se defender. Isso abre uma conversa, abre essa oportunidade de entendimento de ambas as partes. A verdade não precisa ser dura, mas ela precisa ser dita. Tem gente que acha que ser sincero é cruel demais, mas existe uma diferença entre franqueza e frieza. A verdade não machuca, o que machuca é a falta dela. A psicologia das relações mostra que a omissão constante mina a segurança emocional. E quando você não diz o que você sente, você acaba criando uma distância. E uma hora essa distância vira um muro. Falar a verdade com empatia é dizer, eu tô te falando isso porque eu confio em você. Eu sei que você pode lidar. Mas isso não acontece muitas vezes porque a gente subestima a maturidade do outro. Não faça isso e nem mesmo com a sua. Quem fala com coragem constrói relações mais fortes. E quando eu falo isso, não é só sobre matrimônio. Eu tô falando em relações também dentro do trabalho, com amizades, todo tipo de relação que você tiver, até com você mesmo. Exemplo prático, tá? Você percebe que uma amiga tá sendo invasiva demais na sua rotina. Ao invés de você se afastar em silêncio, diga, cara, eu quero te falar uma coisa porque eu prezo pela nossa amizade. Quando você opina nas minhas escolhas pessoais, eu me sinto invadida. Eu sei que não é a sua intenção, mas eu queria te contar como isso me afeta. Honestidade com empatia constrói vínculo. Mas tem um ponto muito importante aqui. Se a pessoa de fato valer a pena. Porque muitas vezes o silêncio é a melhor saída quando uma relação já não tem mais respeito, quando uma relação não tem mais empatia e nem limites. Então, se você entende que aquela pessoa vale a pena o seu tempo, vale a pena a sua conversa, vale a pena a sua escuta ativa, sente e converse. Induza essa conversa a algo saudável. Caso contrário, não tenha medo de romper relações que não te deixam fluir, que não te deixam ser uma pessoa boa, porque isso vai fazer você omitir cada vez mais informações e se calar, que é o oposto da comunicação magnética. Saiba atrair boas pessoas com a sua comunicação e repelir aquelas que não merecem o seu tempo. Tenha um objetivo claro em cada conversa importante. Antes de abrir a boca, pergunta: qual que é o meu objetivo com isso? O que eu quero? Você quer ser ouvida? Quer propor alguma coisa? Quer encerrar algum ciclo? Toda conversa precisa de uma direção, senão ela vira desabafo sem propósito nenhum. O neurocientista Paul Zak, estudando storytelling, descobriu que quando o cérebro percebe que uma história tem um objetivo claro, ele libera mais dopamina e ocitocina, aumentando o engajamento emocional. Olha que loucura. Traduzindo, quando você tem clareza de intenção, o outro te ouve muito melhor. Separe a pessoa do problema. Comunicação não é sobre ter razão o tempo inteiro, é sobre criar pontes. E ao invés de dizer pro outro, o seu projeto tá mal feito, o seu conteúdo não é ruim, porque o que a gente mais vê hoje nas redes sociais é isso, as pessoas opinando a todo instante. Isso não é liberdade comunicativa, isso não é liberdade de expressão. Cara, é falta de respeito e ponto, falta de noção.
As pessoas precisam aprender a respeitar o espaço das outras, mesmo estando em espaço público. Como você pode dizer de uma maneira muito mais gentil? Esse projeto ainda pode melhorar em alguns pontos e me coloco à disposição para te ajudar. Olha a diferença. Quando você ataca o comportamento, a pessoa se protege. Ela cria um muro ali e quer revidar. Mas quando você convida para uma solução, ela se engaja. Ela se coloca ali na disposição de fazer acontecer com você. Na psicologia da mediação de conflitos, isso se chama despersonalização do problema. Funciona com colegas, com parceiros, com filhos. Vamos pensar juntos em como resolver isso? É diferente de novo, você deixou tudo bagunçado. Você deixa de ser o oponente e vira aliada. É a mesma coisa do que dentro de casa, com seu marido, por exemplo. Não é um contra o outro, são os dois contra o problema. Um exemplo, seu sócio esqueceu de revisar o contrato. Evite, você sempre esquece essas coisas e diga, esse contrato ficou sem revisão, vamos ver juntos como melhorar esse processo? O problema é o processo, não a pessoa. Lembre-se disso. Se você quiser evitar esses conflitos, aprenda a distinguir. Peraí. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, deixa o seu like e ativa o sininho aqui pra eu aparecer mais vezes por aqui e magnetizar os seus conteúdos. Simbora. Pode voltar, editor? Use o silêncio como recurso. Nem tudo merece resposta, vai por... Principalmente o que vem carregado de desespero. Uma pausa de 3 a 5 segundos é desconcertante. Ela devolve o peso pro outro lado. E quando você fala depois com firmeza, por exemplo, esse tipo de fala não está dentro do padrão de conversa que eu aceito, é como levantar um escudo. O silêncio é uma forma de dizer que eu não escolho jogar esse jogo, eu não escolho dançar essa música no teu ritmo. Isso é autocontrole, isso é presença. Um exemplo aqui prático pra você. Durante um jantar de família, alguém solta algo super inconveniente. Você respira, fecha os olhos e responde. Esse tipo de comentário não cabe numa conversa. Você desconcerta a pessoa, você devolve o peso para outra e ela para até para pensar no peso daquilo, na responsabilidade de ter dito aquilo. O silêncio cria um espaço para a gravidade da fala ser sentida. Esse é o melhor jeito de se proteger de ataques. Escolha palavras que traduzam quem você é. Palavras são como luzes, elas iluminam como você quer ser vista e de certa forma podem te apagar também. Você quer ser percebida como líder? Use vocabulário de direção. Vamos alinhar juntos, este é o foco. Quer criar uma conexão? Use palavras de escuta. Quero te entender melhor. Me ajuda a enxergar do seu ponto de vista. O linguista George Lakoff explica que metáforas moldam o pensamento. As palavras que você usa moldam como os outros te percebem e como você se percebe também. Então começa a prestar mais atenção no que você diz, principalmente no que você deixa de dizer. Por exemplo, você quer liderar uma reunião com mais empatia. Em vez de, gente, a gente precisa resolver isso logo, tá uma bagunça. Diga, vamos juntos encontrar um caminho eficiente. Quero ouvir vocês também. Você posiciona a sua liderança sem autoritarismo. Então lembre-se, a sua comunicação é o reflexo de quem você é. Você não precisa guardar para você. Você pode aprender a falar do jeito certo, sem romper limite, sem ultrapassar o limite do outro e sem perder a sua essência. Se esse vídeo te deu um estalo, uma luz, qualquer coisa, já deixa aqui nos comentários pra mim. Se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo novo, direto, profundo e magnético. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação inconveniente de te perguntarem sobre seu corpo, seu peso, seu namorado, sua namorada ou qualquer coisa que não cabia naquele ambiente que você ficou, meu Deus do céu, como que eu respondo, como que eu saio dessa situação de maneira elegante, de maneira respeitosa? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Deixa nos comentários que eu quero saber. Um grande beijo e eu te vejo no próximo conteúdo magnético. Simbora!